É possível ser livre dentro de um casamento? Todas as vezes que eu falo sobre ser livre, sobre o conceito vida livre, percebo que as pessoas confundem isso com estar sozinhas. Nos anos de 2016 e 2017, eu fiz uma extensa pesquisa onde entrevistei pessoalmente mais de 340 pessoas. 70% delas eram casadas e 30% solteiras. Meu objetivo, na época, era identificar o grau de satisfação que cada pessoa tem com a sua vida, comparando isso com o seu estado civil. Eu queria validar se as pessoas casadas ou solteiras sentiam-se mais felizes umas que as outras. No entanto, durante a pesquisa eu fiz uma descoberta realmente incrível. 87% dos entrevistados associavam o casamento, vejam só, a algum tipo de prisão. Ou seja, tanto entre casados quanto solteiros, 87% das pessoas que responderam o meu questionário consideravam que, uma vez casadas, perdiam suas liberdades. E é claro, isso me deixou curioso. Decidi então aprofundar meus estudos para tentar entender por que as pessoas, em sua maioria, consideram que não é possível ser livre vivendo uma relação estável, vivendo, por exemplo, um casamento. Neste vídeo eu vou te apresentar as minhas descobertas e, mais do que isso, eu vou dividir com você as estratégias que eu e Bruna, minha amada, meu amor, usamos para viver o nosso casamento de uma maneira totalmente livre. Se você entender a mensagem do vídeo e principalmente colocar em prática as estratégias que eu vou apresentar aqui, você vai viver seu amor de um jeito tão intenso que jamais imaginou que seria capaz de viver um dia. Mas a grande pergunta que não quer calar é: por que, afinal de contas, as pessoas associam casamento a uma prisão? Porque elas acreditam que casamento traz falta de liberdade. Minha pesquisa mostrou que isso não acontece no início de um relacionamento, acontece durante e começa a se manifestar normalmente após 2 anos de convivência. É fácil de entender por que isso acontece. Nos primeiros 2 anos, normalmente estamos apaixonados. A paixão é um estado emocional que gera demência do nosso córtex pré-frontal. Literalmente paramos de raciocinar quando estamos vivendo uma paixão. É o coração que manda neste momento. Ora, é lógico que não vemos então os defeitos da outra pessoa quando estamos apaixonados. Enxergamos apenas as qualidades dela. A criatura pode até ter um joanete enorme no pé esquerdo, que mesmo assim vamos achar que aquele é o pé mais lindo que já vimos no planeta. Literalmente ficamos cegos quando estamos apaixonados. Nosso córtex pré-frontal, que é a área no cérebro que cuida dos processos racionais, da nossa capacidade de raciocinar, é inibido no seu funcionamento. Ele sofre o mesmo efeito que sofre quando, por exemplo, bebemos e ingerimos álcool. Acontece que a paixão passa. Esse estado não dura para sempre. E quando ela diminui sua intensidade, o que acontece? Pensa um pouco. Isso mesmo que você pensou. Passamos a enxergar com perfeita nitidez os defeitos do nosso parceiro ou parceira. O que não aparecia antes se torna visível agora a olho nu. E o que fazemos então? Passamos a tentar mudar o outro. Tentar mudar os defeitos que o outro mostra ter agora, que não víamos antes. Toda vez que você tenta mudar o outro no seu jeito de ser, você está tentando aprisionar a pessoa em seu próprio mundo. E é claro, a sensação de sentir-se aprisionado é absurdamente frustrante e desconfortável. Mesmo casais que se amam declaram que sentem frustrações profundas por seus casamentos demonstrarem ser verdadeiras prisões. Incrível, não? A sensação de aprisionamento pode acontecer por vários motivos. Vou citar aqui alguns para você refletir. Falta de confiança, falta de cumplicidade, deslealdade, insegurança, medo de perder a pessoa amada, falta de diálogo e comunicação e talvez outros motivos que você possa recordar agora aí. Mas, em minha pesquisa,
o motivo mais forte manifestado foi querer que o outro seja do meu jeito, fazer o que eu acho que é certo, que siga a minha cartilha e perceba, nada aprisiona mais do que querer que seu parceiro ou parceira se comporte da mesma forma que você se comporta nas mais diversas situações da vida, de um relacionamento, do cotidiano de um casal. É possível reconstruir, então, um casamento pela ótica da liberdade, mesmo que ele já viva no estado de aprisionamento? É muito mais do que possível. Eu diria que isso é fundamental para manter um casamento saudável. Vou responder as perguntas na ordem inversa, então, para você entender melhor. É imprescindível que isso seja feito, pois o que acontece com as pessoas que se sentem aprisionadas ao longo do tempo? Pense um pouco, reflita. Qual é a vontade que vai dominando a mente delas? Liberdade. Se o seu cônjuge associa a sensação de aprisionamento a você, adivinha o que ele ou ela vão fazer. Também irão associar a sensação de liberdade a experiências longe de você. Ou ele e ela vão deixá-lo ou vão traí-lo. São caminhos naturais. Para te ajudar, a seguir eu vou compartilhar uma sequência de 7 dicas. 7 padrões, estratégias que vão mudar seu comportamento e vão te ajudar a melhorar a qualidade do seu relacionamento, criando uma relação muito mais livre. São padrões que eu e Bruna praticamos já há algum tempo no nosso casamento e que nos trazem a sensação de que o nosso amor é forte, sólido e, ao mesmo tempo, totalmente e plenamente livre. Então, a primeira dica é: faça convergência de valores. É impossível haver cumplicidade entre um casal quando os valores não são convergentes. Por exemplo, o meu valor número 1 de vida é a liberdade. E este também é o valor número 1 da Bruna. Isso é fascinante, isso é incrível. Esse é um dos motivos pelos quais damos tão certo. Nossos valores são totalmente convergentes. Imagina por um momento se, por exemplo, o meu valor número 1 fosse segurança e o dela fosse liberdade. Como é? Como seria a relação? Como seria o cotidiano? Ela querendo viver uma relação totalmente livre, o que não significa falta de responsabilidade, deixo claro isso aqui, e eu querendo viver uma relação totalmente segura e controlada, onde os passos dela vão ser monitorados e acompanhados o tempo todo. Ou seja, vai dar certo? O que você acha? É claro que não. O problema é que a maioria das pessoas sequer conhece seu sistema de valores, quanto mais fazer a convergência de valores com o parceiro ou parceira no seu relacionamento. E este é um passo muito importante, diria eu, que é o mais importante de todos. O segundo passo, a segunda dica é: inicie suas expectativas em relação ao outro. Traga à tona o que você espera da pessoa que você ama. É fundamental que você deixe claro para o seu parceiro ou parceira quais são suas expectativas no relacionamento e permita que ele ou ela façam o mesmo. Quando trazemos à tona as expectativas que nosso amor tem sobre nós, de imediato fica claro o que é possível atender e o que não é. E tem muitas coisas que não serão possíveis de atender. Está tudo bem. Isso faz parte do ato da construção de um relacionamento. E fica muito claro no início de uma conversa, quando você entende as expectativas do outro, se você pode atendê-las ou não. Trazer isso à tona faz com que a outra pessoa não fique alimentando expectativas irreais quanto ao seu comportamento, porque ela passa a compreender o que você tolera, o que você não tolera. As coisas ficam claras, as coisas ficam transparentes, porque elas são comunicadas com transparência. Um relacionamento não é um conto de fadas, ele é feito de problemas e pessoas adultas entendem isso e fazem este movimento nas suas relações. Somente crianças ficam imaginando que alguém vai fazer algo incrível para elas e se magoam quando esse algo não é feito. Adultos têm consciência de que na realidade não funciona assim. Terceira dica: estabeleça elos inquebráveis de confiança. Sem confiança jamais haverá liberdade no seu relacionamento. Acredite nisso. A desconfiança gera insegurança e a insegurança torna a pessoa emocionalmente frágil. Preste bastante atenção aqui.
A confiança é um subproduto da sintonia. Quanto mais sintonia você tiver com seu amor, mais confiança haverá entre vocês. Quanto mais confiança houver, muito mais liberdade será construída na relação. Considero algo totalmente imaturo controlar e monitorar os passos da pessoa que amo. Afinal, eu confio nela. E eu apenas confio nela. Ponto. E confio porque entre nós há um nível hard, elevado, estupidamente alto de sintonia. Nos entendemos através do olhar e isso basta para nós dois. Quarta dica. Se alguém quebrou um desses elos de confiança e você decide continuar a relação, então perdoe. Quando dava terapia para casais, era comum casos de quebra de confiança de uma das partes do casal. E a parte magoada decidia internamente que continuaria na relação, mas não conseguia liberar perdão real, perdão verdadeiro. É claro que a desconfiança aqui é um algoz cruel para o relacionamento. Sem perdão, neste caso, jamais a liberdade será recuperada, porque a pessoa vai ficar insegura o tempo todo, desconfiando o tempo todo e vai tentar aprisionar o parceiro ou parceira. Quinta dica, pratique as DRs. Eu sei, nós homens odiamos DRs, mas por quê? Porque normalmente as discussões da relação não são diálogos, mas sim monólogos, onde só uma das partes fala, normalmente acusando e cobrando muito, e a outra parte ouve e tenta digerir essa cobrança. E é claro que isso desgasta qualquer relacionamento e gera aprisionamento também. O diálogo franco, aberto, sincero é um grande aliado na liberdade, na construção da liberdade entre os parceiros de um casal. É importantíssimo que ambos tenham maturidade emocional para falar e também para ouvir. Você não pode jamais ter medo de falar dos problemas com seu parceiro ou parceira. Se isso acontece, temos um problema muito mais grave aqui. Somente debatendo sobre eles é que podem ser resolvidos, superados, vencidos, esquecidos. Casais que não têm o hábito de dialogar afastam-se psicologicamente. E esse afastamento gera insegurança e impõe aprisionamento. É inevitável, sempre acontece assim. Todas as vezes acontece assim. Sexta dica, certifique-se de que seu cônjuge e que você tem ambos maturidade emocional. Vejo muitos casais onde a idade cronológica deles é adulta, mas a idade emocional é infantil. Se uma criança de 5 anos se sente contrariada, ela fará birra, irá gritar, esbravejar, ter um comportamento absurdo até. Mas isso é compreensível para uma criança de 5 anos. Afinal, o seu córtex pré-frontal, área da razão, ainda não está totalmente desenvolvida. Contudo, pensa um pouco, reflita. Uma pessoa de 35 anos ter comportamentos desse nível é, no mínimo, esquizofrênico. Mas, infelizmente, é isso que acontece. Vejo homens e mulheres maduros, do ponto de vista cronológico, que se comportam como crianças, birrentas, magoadas, que não têm qualquer equilíbrio emocional. E se esse é o seu caso, ou o caso do seu cônjuge, acredite, será muito desafiador construir um relacionamento livre. Então, tratem suas emoções primeiro. Tratem de construir aí internamente esse equilíbrio emocional. Sétima dica, última dica, surpreenda o seu amor. A rotina é devastadora em um casamento. E quando deixamos que ela domine a vida do casal, nossas mentes criativas começam a fantasiar, a imaginar, a criar quadros mentais absolutamente desconfortáveis. E é claro que isso vai aumentar os níveis de insegurança, trazendo muito mais desconfiança. E uma vez mais desconfiado ou desconfiada, você vai tentar aprisionar de maneira inconsciente até o seu amor. E quando rompemos a rotina, criamos surpresas para o nosso amor, ele ou ela se sentem verdadeiramente amados. E essa sensação de ser verdadeiramente amado acontece porque você dedicou energia, tempo para criar uma experiência surpreendente para a pessoa que você ama. E isso cria laços de sintonia absurdamente fortes e aumenta muito os níveis de confiança. E uma vez que seu cônjuge confia em você, acredite, ele vai te deixar muito livre na relação, porque simplesmente confia em você. Minha carreira me permitiu conhecer vários tipos de casais, desde os mais liberais até os mais conservadores. Não importa o estilo que você define ideal como
para o seu casamento? Quais são os valores que você não abre mão no seu relacionamento? O que importa de fato é o nível de felicidade que você se permite viver com a pessoa que ama. Tem muita gente hipócrita por aí que em casa defende uma postura no relacionamento e na rua, somente na rua, permite que sua essência brote, que ela aflore. Ora, por que não deixar que a sua essência aflore e que ela apareça para a pessoa que você escolheu compartilhar o resto da sua vida? O que te impede? Pensa, reflete. Na minha crença, e é claro que isso aqui é muito pessoal, um casal deve formar, de alguma maneira, uma parceria sinérgica, onde o nós, o conjunto, sempre é muito mais importante do que eu e você. Entendeu? Virou a chave? Caiu a ficha? Os passos que eu compartilhei aqui já foram muito validados no meu próprio casamento. Eu tenho certeza que eles funcionam. É claro, tudo vai depender do nível de prioridade que você dá para o seu amor na sua vida. E esta é a escolha mais importante que você tem que fazer agora. Um abraço no seu coração.